Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para postar mais um vídeo. E temos crido que as postagens anteriores tenham sido de bênção em vossas vidas. E que Deus continue abençoando a cada um. Deus por essa oportunidade. E Hebreus 11:1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Algumas pessoas sabem do que eu passei no período da minha vida. Há pouco tempo eu fui cometido de dos câncer. Vamos contar que só uma benção, né, pastor? Só um dos cânceres que eu fui cometido. E graças, eu glorifico a Deus por tudo isso. E eu tenho visto a minha fé, aliás, tem se afirmado mais no Senhor. Depois de tudo isso, eu tenho aprendido muito com toda essa luta, e a qual alguns irmãos puderam, o pastor Ednelson, foi testemunha, depois compartilhar junto comigo, dessa caminhada, igualmente, junto com a minha esposa que ele se encontra, e que Deus, um dos motivos de eu estar aqui é Deus, e Deus que tem me sustentado até hoje, porque se não fosse Deus, esse Deus a qual eu creio, eu não estaria aqui hoje. E que eu digo uma coisa, gente: pode ser a tribulação que for, mas com a fé em Deus, a gente consegue chegar nos mais altos montes. E é isso que tem me sustentado, é isso que tem me permanecido, me deixado de pé. Eu digo que a fé é que me susteve até aqui. Como eu comentei no início, eu passei por um câncer. Teve momentos que eu pensei, no silêncio da noite, em desistir. Mas eu lembrava de uma coisa: que a minha vida, a mim, não pertence, somente a Deus. Esse Deus, para a honra, para a glória dele, é que eu estou aqui e eu vou continuar até o fim, se assim ele me permitir. Amém?
aleluia. Vem para Jesus. Jesus é o bom pastor. O bom pastor na vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus, ele derramou todo o seu sangue em favor das nossas vidas. Autoridade testemunhal. Você precisa ter autoridade para testemunhar Jesus. Eu queria propor um texto para a gente refletir sobre essa questão de ter autoridade para testemunhar Jesus. E o texto é o texto de Atos dos Apóstolos 1:8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Abra, por favor, a sua Bíblia, para que você possa receber a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. E está escrito assim na palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível que alguém dê testemunho de Jesus. Até porque a Bíblia diz que aquele que fala de Jesus, e se não for pelo Espírito Santo, é considerado o quê? Anátema. Para você testemunhar de Jesus, você precisa de Jesus. Você precisa ter o Espírito Santo para que você consiga fazer isso. Conhecer a palavra é bom e devemos conhecer. Mas o conhecimento puro e simples da palavra não assegura a nós a autoridade testemunhal. Jesus pegou os seus discípulos e ensinou durante 3 anos aproximadamente. Fim dos 3 anos, ele sabia bastante a respeito do céu, das boas novas. Talvez nós pudéssemos pensar, tendo aprendido, tendo feito esse seminário, eles estão autorizados a testemunhar Jesus. Contudo, Jesus disse a eles: permanecer na Judéia até que logo sejam revestidos de poder, que esse texto fala desse dia em que esse fato aconteceu. Agora sim, revestidos do poder do Espírito Santo, eles foram habilitados a testemunhar Jesus. Porque como testemunhar Jesus sem o poder de Cristo se impera no mundo, o poder das trevas? Seria como colocar você para lutar contra um inimigo que tivesse material bélico poderoso e você tivesse apenas o barco de ferro. Então, Deus nos deu o seu Espírito. Esse Espírito outorga a nós poder de falar em nome de Jesus. E quando nós temos esse Espírito, temos poder de testemunhar. Você pode falar no nome de Jesus, e tanta gente fala no nome de Jesus, mas parece que esse nome não provoca diferença, ou pelo menos na boca de algumas pessoas ele não faz diferença, mas é o mesmo nome. O poder está naquele que fala no nome, e esse poder está no Espírito Santo. Ele está. Uma ocasião, uma jovem começou a falar e testemunhar a respeito de Paulo, dando testemunho positivo a respeito de Paulo. Mas Paulo, voltando para ela, repreendeu o Espírito, porque aquele Espírito não era de Deus. Tem muita gente falando de Jesus, mas não fala na autoridade de Jesus. Os filhos de Cefas, muito tinham ouvido falar de que Paulo expulsava demônios em nome de Jesus. Então eles resolveram também fazer a mesma coisa. Afinal de contas, basta dizer: sai em nome de Jesus, e então o diabo vai ter que retirar. Mas não foi assim. E não é assim. Só tem autoridade testemunial quem tem o Espírito Santo de Deus. Então é isso que está sendo proposto, que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus para testemunhar. Falamos sobre o segundo ponto, sobre agir diante de situações. Eu gostaria de propor outro texto. João 16:13. Como agir diante de algumas situações. Vejamos o que diz o texto da palavra de Deus no Evangelho de João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por ti mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Nós somos guiados pelo Espírito. Ainda no início da nossa palavra, nós falamos sobre uma orientação que recebemos de Deus.
quando Deus nos mostrou que Ele pode nos levar em lugares inimagináveis. Eu vou contar uma historinha para vocês de como algumas situações absolutamente improváveis, quando Deus está agindo, pode surtir um efeito para o qual Deus é designou. Conta uma história que um missionário foi designado para pregar no lugar de céu. E a ordem de Deus era que ele pregasse para o meio do mato. Vá para o mato e prega. Fala que Jesus é o único Salvador, ele que pode redimir a alma do pecado. Ele achou aquilo uma proposta meio fora de contexto, mas Deus mandou. Então ele foi pregar. E ele fez isso repetidas vezes. Passado um tempo, alguém se converte e chega na aldeia. E esse outro que se converte era um homem muito perigoso. Era um antropófago. E ele vivia no meio dessa mata. E ele então veio se render aos outros. Como é que você sabia que eu estava escondido lá? Eu ficava escondido para esperar as pessoas passarem para que eu comesse ela. Como é que você sabia que eu estava lá? Quando Deus mandar você fazer, faça. Quanto ao resultado que mandou fazer, não é teu, é dele. Que viram que a autoridade testemunhal é tudo. Que possamos tomar posse dessa autoridade e viver essa verdade em nossas vidas. Continue conosco assistindo nossos vídeos. Lembrem, todo dia 15 e dia 30 estaremos postando novos vídeos. E não se esqueçam, vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. O próprio Jesus disse isso. Então tome posse dessa palavra. Amém.